estudos de metodologia do ensino de ciências naturais. Hoje nós vamos analisar os conteúdos de ciência para o ensino fundamental. Para a gente entrar nesse contexto, é bom a gente analisar uma questãozinha básica, que seria: quais são, afinal, os objetivos e temas de ciências naturais para o ensino fundamental? Então, uma perguntinha-chave é justamente essa. E um documento que nos ajuda a sistematizar isso são os PCNs, são os Parâmetros Curriculares Nacionais, que é um documento que serviu, junto com outros, de base para se construir o que nós temos hoje, que é a BNCC. O principal objetivo de nossa aula de hoje é conhecer pelo menos os conteúdos a serem trabalhados no ensino fundamental. Uma parte deles, é lógico, porque o nosso tempo é curto. E alguns exemplos de prática vocês vão trazer, certo? Nas atividades que a gente vai passar para vocês depois. Então vamos aqui, vamos analisar primeiro os objetivos ciências naturais para o ensino fundamental que estão lá propostos PCN. Então lá no PCN, como objetivo geral do ensino de ciência para o fundamental, nós temos, bom, um objetivo geral é de que o ensino de ciência seja concebido para que o aluno desenvolva as competências que lhe permitem compreender o mundo e atuar como um indivíduo e um cidadão, utilizando os conhecimentos científicos e tecnológicos, que ele se compreenda como parte integrante de todo esse contexto em que ele está inserido. Esse é o objetivo geral de ciência para o ensino fundamental, que tem tudo a ver com a alfabetização científica, que nós já vimos no conteúdo anterior. Agora nós vamos destrinchar um pouco mais esses objetivos. O ensino de ciência deverá então ser organizado de forma, ao final do ensino fundamental, que os alunos tenham a seguinte capacidade, pessoal: compreender a natureza como um todo dinâmico, e de que o ser humano é integrante dessa natureza, então ele precisa preservá-la, é a educação para a cidadania. Compreender a ciência como um acúmulo de conhecimentos através de um processo de produção de conhecimento da sociedade. Identificar o conhecimento científico e sua evolução ao longo da história, e também perceber os benefícios e os malefícios que o desenvolvimento da ciência trouxe para a humanidade. Compreender a saúde pessoal e também coletiva. Além da coletiva, a ambiental. Porque dessa forma a gente corrige determinados problemas. Vou citar um problema bem recente, talvez de pessoas que não foram educadas nessa concepção. Pessoas que se negam a tomar a vacina do coronavírus. Certo? Essas pessoas estão esquecendo de que a saúde é pública, é coletiva. Então, se elas não tomam a vacina, elas continuam sendo um vetor de propagação do vírus, além de prejudicar a sua saúde pessoal, individual, que pode contrair o vírus, dessa forma também a doença, e pode ser hospitalizado. Certo? Então essas pessoas não tiveram essa educação, ou se tiveram, não assimilaram. Formular questões e soluções para problemas corriqueiros da sociedade.
Saber combinar leituras, as diversas leituras, porque como nós vimos na alfabetização científica, o ensino de ciência também deve ajudar a questão da leitura, da comunicação do nosso aluno. Uma outra questão também importante, que é objetivo, que está lá disposto dos PCNs, é a valorização do trabalho em grupo e de uma atuação crítica cooperativa. Os PCNs, eles organizaram os conteúdos de ciências em 3 blocos. Vocês vão ver depois que na BNCC também está dividido. Parece que é diferente, mas quando você vai olhar os arranjos, é bem parecido com o que está no PCN. Certo? E os 3 blocos, que são divididos os conteúdos de ciências, que está lá descrito nos PCNs, é meio ambiente, ser humano e saúde e recursos tecnológicos. Nós temos também nos PCNs os temas transversais, são aqueles temas que, por ser transversais, eles se identificam, se entrelaçam nesses 3 blocos. Como o nosso foco é que vocês sejam preparados para atuar nas primeiras séries do ensino fundamental, nós vamos ver, né, agora, pelo menos agora, uma parte destinada ao primeiro bloco, que é bloco do ambiente, do meio ambiente, certo? Para o primeiro ciclo. Olha, no primeiro ciclo, pretende-se dar uma primeira noção do ambiente como resultado de interações entre seus componentes, que são os seres vivos e os elementos não vivos, como a água, o solo, a luz, etc. E uma maneira de se fazer isso é mostrar elementos em ambientes diversos, para que o aluno veja essa organização. Na apostila de vocês, na página 72, tem uma parte que é bem interessante, que fala o seguinte: uma boa maneira de se fazer isso é através da comparação de ambientes diferentes. Floresta, o rio, a represa, o lago, a cidade, a plantação. Tem, pessoal, elementos semelhantes e tem elementos diferentes, e os seus arranjos também são diferentes. É levar as crianças a identificar isso e compreender. E principalmente ver a atuação do ser humano nesses diversos ambientes. Quando se fala em alfabetização científica, a gente também tem que levar os nossos alunos a pensar criticamente. Vocês viram lá, nesse tanto, no objetivo dos PCNs. E é importante que os alunos levantem comparações, construam hipóteses e relações. É importante a gente, pessoal, aproveitar ao máximo a curiosidade que os alunos têm nessa faixa etária. Quando eu trabalhei há séculos e séculos, amém, né, lá atrás, no Maria da Anunciação Rocha, minha diretora também era a Selminha, eu gostei muito do trabalho que nós fizemos sobre a contagem do tempo. Construí com meus alunos, na época, um relógio solar, feito de isopor, tinha todo o molde, certo? Só que não era apenas a construção, era a construção e a utilização, e que as crianças levantassem hipóteses, o porquê que estava dando certo as horas daquele relógio, certo? Então, eu achei bem interessante. Agora a gente vai falar de alguns aspectos que se espera que sejam trabalhados no primeiro ciclo com o nosso aluno, nesse contexto falando em ambiente, que é a comparação
de diferentes ambientes naturais e também ambientes construídos. Organizar registros de informações, que é isso que eu falei, de levantar hipóteses. Fazer interpretação de informações, é lógico, com intermédio dos professores, e desenvolver a comunicação oral e escrita, é lógico, ao nível que eles conseguem. Então agora a gente termina o nosso primeiro vídeo, o nosso vídeo de hoje, certo? Vocês viram aí um pouco sobre os conteúdos de ciência para o ensino fundamental. O nosso estudo foi a análise dos PCNs, no qual nós vimos alguns objetivos, vimos como ficou distribuído esses conteúdos em 3 eixos, estudamos, vimos um pouco o primeiro eixo, que é o ambiente. Na próxima aula, nós estaremos falando de um outro tema de conteúdo de ciências, certo? E depois vocês vão me trazer situações reais de como trabalhar com isso. Valeu, um forte abraço a todos.